Estou de volta aqui com mais um vídeo aí para o nosso canal no YouTube. Eu me chamo Daniel Latim e nesse vídeo aqui, como você pode ver, estou fazendo aí um palito de fósforo em chamas. Eu vou tentar deixar aí o mais próximo do realista. E para você entender um pouco do processo da minha criação, eu costumo riscar o desenho no objeto que eu costumo fazer. Se caso você tenha alguma dificuldade em estar realizando aí a ampliação do desenho, tem um artigo no meu site que eu vou deixar o link na descrição para você estar aprendendo aí as 3 possibilidades que você pode estar ampliando aí, super simples. E aqui, ó, como você pode ver aí no vídeo, eu criei o meu desenho primeiro, depois eu vim com um branco. Por que o branco? O branco é simplesmente para dar um acabamento, uma tonalização mais real das cores. Por exemplo, se eu aplicar um amarelo, como eu estou aplicando aqui, direto no preto, ele não vai ficar um amarelo vivo igual está. Ele vai ficar um amarelo mais opaco. Isso dá muita diferença no resultado final. Então, para mim definir meu trabalho, eu simplesmente fiz os traçados e esfumaçado na onde deveria ser, sem que apagasse a imagem totalmente. Então, se você reparar bem, eu deixei bem destacado algumas partes e outras não muito. E simplesmente após ter aplicado a parte branca, eu venho aplicando aí o tom amarelo para a gente definir aí o fogo do palito de fósforo. Então, eu aplico o amarelo com uma tonalização mais intensa. Se você reparar, eu já apliquei a luz ali do fogo que tem de branco. Então com o amarelo eu venho simplesmente esfumaçando suavemente e aplicando aí conforme a minha referência. Se você observar, ó, eu delimitei todas as áreas de degradê do desenho. Então cada cor já vai estar no seu lugar correto e com um degradê limitado. Eu uso essa técnica para facilitar aí no processo e deixar o desenho bem mais realista, sem fugir dos padrões aí da referência. Nessa primeira etapa aqui, ó, eu fiz o fogo. Como a luz está em cima, o palito de fósforo ele tem um tom alaranjado, mas eu aplico primeiro um amarelo de base para fazer esse tom de madeira ficar mais alaranjado, meio amarelado, um tom de laranja puxando para o amarelo, fortalecendo mais o trabalho aí. Nessa parte aqui, ó, eu venho aplicando um laranja com mais amarelo do que vermelho, para poder deixar aí o tom mais próximo da madeira e ter um acabamento legal no trabalho. Eu aplico na parte da borda do amarelo. Se você observar, ele esfumaça para fora, mas isso daí a gente vai estar solucionando mais para frente. Eu simplesmente aplico o vermelho de acordo com o laranja, de acordo com a borda do amarelo, porque entre o amarelo e o vermelho tem um meio termo que seria o laranja. Então, para mim facilitar aí no processo, eu criei um laranja e apliquei totalmente na borda do amarelo. E depois com os outros tons eu vou arrumando esses detalhes. Eu aplico a cor na imagem inteira para dar uma base aí e facilitar na fortificação do tom seguinte. Agora eu vou com um vermelho. Você pode ver aí, ó, tô realçando com o vermelho as partes mais externas do nosso laranja aí, apagando um pouco do laranja que ficou. Com esse vermelho aí, ó, você já pode ver que já tá com um fogo um pouco mais real aí, mas não para por aí não.
No vermelho que eu utilizei, eu acrescentei um pouco de preto, deixando um vermelho mais intenso, que seria um próximo de um vinho, quase preto. Venho aplicando na borda inteira aí do fogo para dar um efeito mais de perspectiva aí e intensidade para a chama. Você pode observar que eu venho aplicando na limitação aí dos traçados que eu fiz anteriormente e vou puxando o degradê aí conforme eu vou olhando na referência. É muito importante olhar a referência constantemente para não fugir um pouco do propósito aí. Esse trabalho ele é mais degradê, então você não tem uma definição muito grande, mas é muito importante observar aí para não perder o traçado e não perder aí, não fugir um pouco da referência. Nessa etapa aí, ó, eu acrescentei uns tons mais intensos aí de vermelho, preto e amarelo para poder deixar o fogo mais com um degradê mais intenso. E agora eu vou aplicando o preto para arrumar as partes aí que esfumaçou, que tem que ficar com preto mesmo. Então eu vou aplicando na borda aí do fogo e no palito de fósforo. E na borda eu vou esfumaçando, do fogo eu vou esfumaçando para deixar como se fosse uma transparência do fogo. Então eu aplico a uma certa distância aí para não apagar por completo, deixando uma transparência da borda aí como se fosse um fogo meio transparente, dando uma impressão mais realista aí do fogo. E na madeira faço o mesmo processo. Na ponta do palito de fósforo eu dou uma esfumaçada, pois o fogo está do lado direito e ele ilumina mais daquele lado, então eu procuro dar uma esfumaçadinha daquele lado para deixar a impressão aí do palito de fósforo em 3D, não aquele corte seco do preto. Então nessa parte eu vou dando o acabamento em volta aí, a parte interna do fogo, ó. Eu vou começar a apagar um pouco dos overspray que acabou acontecendo aí e consertando a parte de baixo aí, dando um fade na parte de baixo do palito de fósforo. Nessa parte eu aplico os pontos do palito de fósforo, a textura. Eu aplico uns pontos para poder em preto mesmo, para poder parecer que o palito de fósforo tem vincos, furos na ponta. E na madeira eu puxo pequenos traços bem fininhos para dar a impressão aí de madeira, e criando uns micro pontos para parecer a textura da madeira aí. Nessa etapa aí você já pode observar que temos um palito de fósforo com mais consistência. Com o preto aí eu vou esfumaçando em volta para dar a impressão mais realista aí, com um preto bem diluído. Nessa etapa eu já acrescentei um pouco de luminosidade ali no branco. Venho aqui agora com o preto esfumaçando em volta, tirando os overspray do branco que aconteceu. E com o branco e um pouco de amarelo eu venho fazendo novamente as texturas da madeira, dando a impressão aí de iluminação entre os vincos da madeira. Vou fazer isso também na ponta do palito de fósforo e na parte de baixo do palito de fósforo. Pequenos cortezinhos próximo aos cortes de preto, para dar aí a iluminação do palito de fósforo.
É simplesmente acrescentar pontos aleatórios. Aí você pode estar observando a iluminação na referência. Eu apliquei na parte de baixo dos pontos pretos, então ficaram os pontos pretos para cima e uns cortes dos vinquinhos com branco e amarelo ali, ó, aquela tinta que eu estou usando, e embaixo, dando a impressão aí de relevo na ponta do palito de fósforo. Com o preto eu venho tirando um pouco do branco, do overspray que cria, bem diluído, eu venho aplicando em cima dos pontos pretos para ressaltar ainda mais e removendo um pouco do overspray que acaba ocorrendo. Assim, ó, a gente tem uma consistência mais realista aí do trabalho e trazendo aí a impressão real de madeira do palito de fósforo. Eu apago alguns oversprays que ocorreram em volta do trabalho e em volta do fogo para remover os overspray que acabam ocorrendo. Nosso trabalho está concluído. Você pode observar o resultado final, ó, bem simples de fazer. E nesse vídeo aí eu quero que você possa aprender alguma coisa. Caso você venha ter alguma dúvida, você pode estar me comunicando nos comentários. Caso queira sugerir algum tipo de trabalho que você tenha dificuldade e precise de alguma dica, comente abaixo aí que eu vou estar te auxiliando caso necessário. E não deixe de dar o like aí no vídeo, comentar abaixo aí. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Abraço.